considerar para avaliar um sistema computacional? Não sei, né? Muita carga num intervalo de tempo pequeno, um comportamento fora do comum de uma carga de trabalho, né? Que obedece, por exemplo, uma distribuição de probabilidade, né? Que não é uniforme, mas sim exponencial, o quanto que a mudança no comportamento de chegada de requisições para um sistema impacta no sistema, tá? Não necessariamente é a quantidade total, mas a quantidade de intervalos de tempos muito curtos, né? Sobre um comportamento, né, muito atípico, né? O que gera picos de processamento, muito uso de recurso computacional e uma percepção do usuário que o sistema está em colapso. Para caracterizar essa carga, né, para a gente identificar o comportamento dela, né, a gente precisa levar em consideração o nível de detalhe a ser considerado, né? Então, nós vamos utilizar para determinar o comportamento, né, as últimas requisições feitas, né, as requisições mais frequentes. Nós vamos considerar vários tipos de requisições, né, e a frequência com que isso ocorre, né, no intervalo de tempo muito curto, no intervalo de tempo mais longo. Podemos usar um arquivo de trace, que nada mais é que um registro de log das requisições que foram feitas por usuários reais, né? Olhar para esse arquivo de trace e tentar reproduzir esse comportamento, tá? Pode ser uma possibilidade. Levando em consideração, né, a distância, né, a diferença de tempo entre uma requisição e outra que está nesse arquivo de log. Então a gente consegue, por exemplo, identificar que a diferença de tempo entre uma requisição e outra é de 1 milissegundo, o que significa ter uma carga de trabalho de 1 milhão de requisições com diferença de 1 milissegundo entre uma e outra. O meu sistema está organizado e equacionado para suportar esse comportamento de requisições? Pode ser que não, tá? Podemos utilizar valor médio para caracterizar uma carga de trabalho, tá? Podemos utilizar a distribuição de probabilidade também, como já mencionado. Verificar a representatividade da carga de trabalho. 3 aspectos importantes. O quão representativa essa carga, né, a gente tem que levar em consideração. A taxa de chegada, né? Qual que é a taxa de chegada de uma quantidade de requisições para um sistema? Qual é a demanda por determinado recurso daquele sistema, né? Então, essa carga de trabalho demanda mais recurso para a obtenção de um arquivo, né, o processamento de uma imagem, para o processamento de um vídeo armazenado, ou para a inserção de dados no banco de dados, ou para obtenção de dados desse banco de dados. Muita consulta, tá? Então, vai depender muito disso. A sequência demanda por recursos diferentes. E se essa carga de trabalho é atualizada? Retomo o começo da nossa discussão, no início da aula, que é uma carga de trabalho que se identifica num período, durante um ano, não necessariamente vai ser a mesma no outro ano. Há várias outras variáveis envolvidas, que faz com que haja mais acessos, que haja mais acesso em intervalo de tempo menor, ou mais acesso em intervalo de tempo maior. Então a carga de trabalho pode variar, tá? Por isso que é muito difícil equacionar, né, com grande precisão, né, recurso computacional em períodos como esse no Black Friday. A maior parte das vezes se compra recursos, né, se gasta bastante dinheiro, né, pensando que vai acontecer uma demanda muito alta, né, e aí é difícil ter uma certa precisão, né, e esses recursos acabam sendo jogados fora, recurso financeiro, né, porque você se prepara, digamos assim, para uma guerra e a guerra não acontece da forma que você imaginou. Quando eu falo guerra, no sentido de ter a necessidade de ter muito recurso computacional por uma potencial demanda que não vai ocorrer, tá? A gente precisa agora de uma forma para representar essa carga, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente pode representar essa carga olhando para a carga de trabalho real, que é aquela demanda que efetivamente aconteceu, que foi imposta naquele sistema computacional, né? Ou trabalhando com o que a gente chama de carga de trabalho sintética, né? Que é uma representação da carga de trabalho real. E nós podemos nos basear na carga de trabalho real para gerar uma carga de trabalho, digamos assim, que não é a real, né? E analisar o comportamento do sistema com base nisso, tá? A real é sempre a carga de trabalho que foi observada em operação normal do sistema. Ela é mais precisa, né? Porque ela indica exatamente o que aconteceu.
A desvantagem é que ela não pode ser repetida com facilidade, porque nem todo o escopo nem todo o mapeamento que ocorreu num instante de tempo anterior vai acontecer nos próximos instantes de tempo no futuro, né? Então pode ser que haja variáveis que você tenha, que consegue observar durante a execução da carga de trabalho real, que depois de alguns minutos isso não aparece mais, tá? Então é difícil de reproduzir. Você só consegue fazer a identificação e se basear nela para propor uma carga de trabalho sintética. Tá? Então é muito comum utilizar o que a gente chama de arquivos de trace, né? Que são arquivos muito grandes, são logs de todos os acessos que são feitos por um sistema-alvo. A carga de trabalho sintética, por outro lado, ela é uma carga com características que é bem parecida com a carga de trabalho real, né? Simulando, tentando se aproximar do comportamento daquela carga. Tá? A vantagem é que a gente pode repetir essa carga, a gente pode modificá-la, a gente pode transportar essa carga, né? Uma carga de trabalho que foi imposta por um sistema, no sistema, uma carga de trabalho sintética, que se baseou numa carga de trabalho real, que foi utilizada para avaliar um sistema de arquivo, ela pode ser facilmente utilizada para avaliar um servidor web, ainda que essa carga não represente tudo em relação ao comportamento do processamento do servidor web, mas eu posso migrar. Tá? Se o comportamento é razoável ou não, né, os resultados da avaliação vão indicar. Tá? Mas a gente pode fazer esse tipo de transporte de carga de uma aplicação para outra. O problema, né, o grande problema dessa carga é que ela simplifica muito o que aconteceu do ponto de vista da carga de trabalho real, né? Então, e também quando a gente vai lidar com comportamento, né, é difícil identificar um comportamento, né, que a gente consiga reproduzir, né? Por exemplo, a distribuição de chegada, né, é mais apropriada para fazer a avaliação. Bom, nesse contexto, então, surge, né, uma vez considerando a carga, o tipo, né, como é que a gente testa? Então, tem vários testes que a gente pode fazer. Um deles é o teste de carga, né, que é um tipo de teste de desempenho que simula uma carga do mundo real em qualquer software, aplicativo ou site, né, ou portal, né, em teste. Tá? Então, o objetivo é examinar como o sistema vai se comportar em condições normais e extremas de carga gerada pelo usuário. Então, eu estou fazendo um teste de desempenho. Né? Claramente, a gente vai utilizar aí uma carga de trabalho sintética, né? Geradores, aplicações que são geradores de carga de trabalho. Nós vamos ver isso na próxima aula. Uma aplicação, um framework em particular que chama JMeter, né? Que nos ajuda a criar testes de carga, né? Sobre vários aspectos, né? Para o sistema-alvo, uma aplicação. Por que é importante? Né? O teste de carga ele é bem interessante, por quê? Porque ele ajuda a descobrir erros ou alguma falha que o sistema tem, né? E quando ele é colocado em uma situação de estresse, né? A gente pode identificar, corrigir esses erros, né? Em uma parte do sistema, em um módulo, né? Antes de finalizar o desenvolvimento do sistema e colocar esse sistema para ser utilizado pelos usuários. Tá? Então, é uma ferramenta muito importante, né? Analisar avaliar o desempenho, utilizando essas as para testar a carga, né? Olhando para a carga, né? Era muito importante para melhorar o sistema, né? E qualquer solução que é desenvolvida. Tá? Outros motivos também importantes pelos quais a realização de teste de carga é importante, né? É a acessibilidade, né? Quão acessível pode ser depois de testar um sistema. Né, identificar e melhorar a base de dados dos clientes, enfim, né, muitos outros aspectos. Bom, os benefícios são a escalabilidade, né, descobrir gargalos antes da implantação, tá, reduzir o tempo de inatividade do sistema, garantir a satisfação do usuário e reduzir o custo de falha. Bom, fechamos então o assunto sobre cargas de trabalho e teste de carga, né? O teste de desempenho é um exemplo de teste de carga, tá? Mais uma vez a bibliografia utilizada aqui nesta videoaula, tá? A recomendação novamente, né? Pelo uso dos materiais, né? Texto base, os materiais de apoio, sempre que possível, no tempo de vocês, tá? E a participação e discussão desses assuntos no fórum. Até a próxima, pessoal.